Fala galera, aqui é o Gustavo e estamos aqui para trazer aquele tradicional vídeo de todo começo de ano, que é a situação do salary cap dos Broncos em 2025, né? Nós começamos com essa série de vídeos que a gente sempre solta antes da Free Agency. Em 2022, estava olhando aqui nos nossos arquivos, então essa é a quarta versão do vídeo, né? Então a gente vai fazer aqui umas contas bem básicas para a gente entender mais ou menos qual que é o poder de fogo, vamos dizer assim, do Denver Broncos nessa free agency aí para contratar reforços para a próxima temporada, né? Então, antes da gente começar, né, só para falar que esse vídeo está saindo primeiro para os nossos membros e após alguns dias vai ficar disponível para o público geral. Então, se você quiser aí ter os nossos conteúdos em primeira mão, dá uma olhada lá no nosso canal do YouTube, no nosso grupo de membros. Nós temos 3 planos. Algum deles, eu tenho certeza que um deles cabe aí no seu bolso. Você recebe esse conteúdo bacana aí sobre o Denver Broncos completamente em português e dá uma força aqui para o pessoal do Mile High Brasil para a gente continuar com esse nosso projeto. Beleza? Então vamos lá, galera. Salary cap em 2025. A gente tem alguns números que a gente chama de números iniciais. Eu sempre começo com esses números aqui para vocês entenderem um pouco como que é a situação atual dos Broncos, né? Então, o que a gente tem é que o salary cap da NFL em 2025 é de 279,2 milhões de dólares americanos. Esse M maiúsculo que você está vendo aí depois dos números sempre significa milhões de dólares americanos, né? Esse é um recorde histórico da liga, né? E reflete um pouco o aumento, né, das receitas da NFL com a expansão internacional, né, que a liga tem tido nos últimos anos, né? E aí é o seguinte, os Broncos já têm 57 jogadores assinados, né? E durante toda a off-season, até a formação do elenco de 53 jogadores, lá no fim de agosto, começo de setembro, vale a regra que a gente chama do Top 51 ou Top 51. Somente os 51 maiores salários do elenco contam para o salary cap. Então, quando a gente olha o quanto que os 51 maiores salários do Denver Broncos contam neste momento, o valor é de 206 milhões de dólares, o que é o 28º da liga, né? Então, só para lembrar, o valor de 279,2 milhões é o mesmo para todos os clubes, tá? Para todos os times, isso não muda. Agora, as alocações atuais aí varia de acordo com os contratos que cada time já tem. E os Broncos têm aí já alocados 206 milhões de dólares, o que é o 28º da liga. Então dá para ver que a gente tem um time barato, né? Somente aí 4 times gastam menos que a gente no momento. Aí vem o principal problema do momento, né? Que é o dead cap, né? O quanto dessa alocação de cap, né? Além dessa alocação nos 51 jogadores, né, com maior salário do momento, aqueles jogadores que já receberam dinheiro dos Broncos, que não foi esse dinheiro que não foi contabilizado ainda como salary cap, e esses jogadores não estão mais no elenco, né? É o chamado dead money ou dead cap. E a gente tem um valor bastante alto, né, de 33,5 milhões de dólares, o que é o 6º da liga, né? Muito por conta ainda do salário do Russell Wilson, que a gente dispensou, né, no começo do ano passado e dividiu, né, esse dead cap em 2, né? A gente absorveu a maior parte em 2024, mas ainda temos aí cerca de 30 milhões ou 32 milhões para absorver esse ano. Então a gente tem aí o 6º maior dead cap na liga. Aí só uma pausa aqui, né? Que para mim é o pior número do momento, né? Porque a gente tem o pior número para os, assim, dessa tabela do Denver Broncos no momento, esse é o pior número. Por que eu digo isso? Sempre eu falo que existem várias maneiras de você gerenciar o cap, né? O cara joga para frente, o cara os primeiros anos são mais baratos e joga tudo o cap lá para o fim. Enfim, existem várias estratégias para você manejar o cap e todas elas têm seus méritos e suas desvantagens. Para mim, uma coisa que é universalmente ruim é dead cap, porque é dinheiro alocado em jogador
que não está no seu time. Então é dinheiro jogado fora, basicamente. Então eu acho que esse é um número problemático. Eu espero que ano que vem, né, já sem aí a situação do Russell Wilson, esse número caia novamente, né? Mas então, voltando aqui para os nossos números, né? 279,2 milhões o cap para todo mundo, já temos 206 milhões alocados e 33,5 em dead cap, né? A gente ainda tem uma sobra de 2024, né, que é de 1,9 milhões de dólares, e a gente pode carregar, né, esse valor aí para 2025, né? Então, quando a gente vê a situação inicial aí, é o seguinte, a conta é simples, né? É esses 279,2 milhões menos 206 milhões já alocados, menos os 33,5 milhões de dead cap, mais a sobra do ano passado, 1,9 milhões de dólares. Então a gente tem uma situação inicial aí que é no top 51, né, no top 51, nós temos 41,6 milhões de dólares, né? O que corresponde ao 15º valor da liga, né? Então, de partida, a gente está aí mais ou menos no meio do bolo, né? Estamos aí na metade da liga, né? São 32 times, nós somos o 15º, com mais salary cap disponível. É o que eu falei na última live, né? Dá para reforçar bem o time, mas nós não temos tanto poder de fogo quanto alguns outros times têm. Em compensação, eu acho que a gente tem uma situação melhor que outros times, o que pode atrair mais free agents, né? Então, essa é a situação inicial, 41,6 milhões de dólares, né? Aí vem alguns gastos que a gente vai ter obrigatoriamente, ou, né, opcionais, alguns deles são opcionais, perdão, né? Alguns são obrigatórios, outros são opcionais, que a gente vai ter aí durante a off-season, né? O primeiro gasto são os calouros, né? Então, até o momento, os Broncos têm 7 escolhas no próximo draft, né? E se eu somo os salários desses 7 jogadores, né? O valor total é de 9,1 milhões de dólares, né? Aí, aqui, agora, a famosa pausa que eu faço todo ano para explicar algo que vocês verão errado na mídia, entendeu? Seja ela mídia brasileira ou mesmo americana especializada, né? Vamos falar o seguinte, os Broncos precisam de 9,1 milhões de dólares em salary cap para assinar os calouros. Está errado, incorreto. E por quê? Eu já expliquei algumas vezes e garanto que os nossos membros, a maioria deles já sabem, nós já temos 57 jogadores assinados e só 51 salários contam. Portanto, cada calouro que for adicionado ao salary cap devolve, certo? Um salário que estava sendo cobrado de volta para o nosso espaço total. Então, quando a gente calcula isso, né, a gente não calcula só 9,1 milhões de dólares. É 9,1 milhões de dólares menos os salários que deixarão de contar no top 51, né? E aí, esse ano, né, ano passado reclamaram que eu fiz a conta simplificada, né, usando só o salário mínimo. Esse ano, eu olhei lá a tabela de salários do Denver Broncos e fiz a conta correta, ok? Então, nós temos aí 5 salários de 840 mil dólares. Esses vão ser devolvidos para a nossa reserva de salários, né? E 2 salários, né, para completar os 7 que serão devolvidos por conta dos calouros, 2 salários de 96 milhões de dólares, né? Desculpa, de 960 mil dólares. Então, a gente precisa somente, né, de cerca de 3 milhões de dólares, eu arredondei para 3 milhões de dólares, é 2,98, 3 milhões de dólares em espaço no cap para assinar os calouros, e não 9,1 milhões de dólares. Lembre-se disso, né? A partir do momento em que nós já temos ao menos 51 jogadores assinados, cada jogador novo que entra devolve um salário de volta para a nossa reserva, tá bom? Então a gente precisa de 3 milhões de dólares para assinar os calouros, e aí nós temos os nossos free agents, né? A gente já conversou um pouco sobre eles, né? Os unrestricted free agents, eles negociam os contratos livremente, então é muito difícil você calcular agora, né, qual que vai ser o impacto deles aí no nosso salary cap, e até porque a gente pode não trazer nenhum deles de volta, todos eles podem ir embora aí, a gente conversou sobre isso na última live, né? E aí nós temos os
os agentes livres, né, de direitos exclusivos, né, os ERFAs, né, na sigla em inglês, Exclusive Right Free Agents. Nós temos dois, Jordan Jackson e Jaquan McMillian, né? Como nós já mandamos todos os nossos salários mais baixos embora, né, com os calouros, basicamente o salário deles é igual ao salário dos que seriam, né, após os calouros terem assinados, né, o salário que sobraria lá embaixo, o salário 50 e 51. Então, assinar eles, trazer eles de volta, teria impacto zero, né? E na verdade, né, eu preparei esses slides aqui, né, durante a tarde do dia 5 de março de 2025, tarde da Alemanha, né? E pouco tempo depois os Broncos assinaram os dois, então já assinamos todos os nossos agentes livres de direitos exclusivos e eles não têm nenhum impacto no salary cap momentaneamente. Nós também temos, né, os agentes livres de direitos restritos, né, os Restricted Free Agents, né, que os Broncos têm a opção de colocar tenders de primeira ou segunda rodada, né, e aí, se algum time quiser assinar com eles, os times precisam pagar, né, dar aos Broncos, né, uma escolha de rodada correspondente, né, ou de primeira ou de segunda, ou o que tinha, né, antigamente, ou ainda tem o nome de Original Round Tender, que aí a indenização, por assim dizer, né, seria correspondente, né, à rodada. Por exemplo, se o jogador foi draftado na quarta rodada, a indenização que os Broncos receberiam seria uma escolha de quarta rodada, caso algum time assinasse com eles, né. Só a título de informação, né, esse tipo de tender tem sido chamado cada vez mais de Right of First Refusal, ou direito à primeira recusa, né, porque a maioria dos jogadores que recebem esse tipo de tender foram não draftados, né. Então, você não recebe indenização nenhuma, seria somente um direito não é nem de recusar, né? Inclusive, eu não sei nem porque tem esse nome, né? Seria, na verdade, o direito de igualar a oferta que o jogador recebeu e manter o jogador, ok? De qualquer forma, né, cada uma dessas tenders tem um valor associado a ela, né? O valor de primeira rodada, né, uma tender de primeira rodada seria de 7 milhões e meio de dólares, o de segunda rodada 5,3 milhões de dólares e o de rodada original, né, 3,3 milhões de dólares, né? No momento, o único restricted free agent, né, agente livre restrito que nós temos é o nosso long snapper Mitchell Fraboni, né? E, sendo bem sincero, eu acho que até mesmo a tender de rodada original para ele ser de 3,3 milhões de dólares seria muito, né? Tá um pouco acima do que o mercado paga para long snappers. Então, eu particularmente não colocaria nenhuma tender nele e tentaria trazer ele de volta a um valor inferior a esse, né? Então, como eu não posso prever qual valor vai ser esse, eu vou considerar zero nesse momento, né? Então, assim, após aqueles valores iniciais, né, trazendo calouros e agentes livres de volta, a gente gastaria aí, basicamente, né, excluindo, né, os agentes livres irrestritos, né, que negociam os seus contratos livremente, a gente só precisaria de cerca de 3 milhões de dólares para assinar com os calouros, né. Então, como é que fica a nossa situação inicial, né? A gente tinha lá 41,6 milhões de dólares, né, no nosso espaço no cap inicial, né, valendo a regra do top 51, menos os 3 milhões de dólares para assinar os calouros, a gente tem aí cerca de 38,6 milhões de dólares em salary cap para manejar até o final de agosto, começo de setembro, tá bom? Então, esse valor de 38,6 milhões de dólares é basicamente o que os Broncos têm, ok? Para gerenciar aí até começar, até fechar o elenco de 53 jogadores, né? Lembrando que esse número não é exatamente fixo. Por exemplo, eu estou contando aqui basicamente os calouros, mas os calouros só vão vir lá no fim de abril, né? E a maioria deles só vai assinar para o meio de maio, às vezes só em junho, julho. Então, enquanto eles não estão contabilizados no salary cap, os Broncos podem usar os 41,6 milhões de dólares e depois remanejar, cortar algum jogador,
reestruturar algum contrato e assim por diante, tá bom? Então é mais ou menos para ter uma ideia, né? Qual é o valor que nós temos aí para manejar durante a off-season, e nós somos o 15º em termos de espaço no cap. Estamos ali quase que exatamente no meio da liga, né? Então dá aí para trabalhar, dá para reforçar a equipe, mas não dá para fazer vários chamados, né, splashes, né, de pré-temporada, né, que nem a gente fez há 2 anos atrás, né. E aí, para terminar, né, isso aqui só vale lá para o fim de agosto, né, começo de setembro, né, quando a gente for fechar, né, o elenco de 53 jogadores e a temporada for começar, a gente tem alguns gastos adicionais, né? Por exemplo, o Practice Squad conta no salary cap. Então, é um valor que não é tão alto, é cerca de 4 milhões de dólares, né? Esse valor tem aumentado nos últimos anos, porque os times têm pago um pouco a mais, né, para os jogadores, né, do Practice Squad. O time precisa deixar uma reserva para Injury Reserve, porque se alguém do elenco se machuca e vai para Injury Reserve, ele continua contando no salary cap, ok? Ele continua consumindo espaço no nosso cap, e a gente precisa trazer um substituto. Você não pode deixar o elenco com menos de 53 jogadores. Então, um salário adicional irá contar, ok? Então, a gente precisa ter aí um valor separado para Injury Reserve. E aí vai ter também os jogadores 52, 53, que se eu contar aqui só o salário mínimo, seria aí 1,7 milhões de dólares, né? Além disso, né, a Associação de Jogadores da NFL, né, a NFLPA, né, a NFL Players Association, cobra anualmente, né, uma taxa para manter a organização e incentivar, né, o desenvolvimento de novos jogadores, né? Esse valor aí é da ordem de $1 milhão por time, né? Então eu estou colocando ele aí também. A gente tem um total, né, desses gastos adicionais quando a temporada começa, que é cerca de 10,7 milhões de dólares. Então, se a gente for ser aí super certinho com contas, austeridade, eu quero deixar tudo limpinho para quando começar a temporada, o que a gente pode gastar em termos de contratações esse ano, né, em salary cap, isso não é, lembrando que isso não é cash, né, não é dinheiro que é pago aos jogadores, seria de 27,9 milhões de dólares, né. Esses gastos adicionais todos os times têm, tá? Então isso não muda, né, a posição nossa em relação à liga, né. E lembrando, né, a gente não precisa, não, só vou gastar 27,9 agora porque eu quero chegar tranquilo na temporada. Não precisa fazer isso. Pode gastar mais, até porque na hora de fechar o elenco, né, muitas vezes você corta um jogador que recebe um salário um pouco maior porque ele já não te dá mais a resposta que você imagina e as suas alocações em cap acaba caindo, né? Então você gera mais espaço no cap. Então isso o que conta de verdade, né, é o valor no top 51, que é aqueles 41,6 milhões de dólares ou 38,6 milhões de dólares, já contando aí os calouros, né? Então é isso, galera. Essas são as contas do Denver Broncos em 2025. Nós temos uma posição que não é tão ruim quanto o ano passado, também não é tão boa quanto há 2 anos atrás, né? Então, faz parte ainda do processo de absorção do dead cap aí, da dispensa do Russell Wilson, né? Eu acho que dá para a gente dar um passo a mais, né, na formação do elenco esse ano, inclusive trazendo veteranos, né, na free agency, mas talvez, né, fazer aqueles movimentos que vão de fato transformar a gente em um Super Bowl contender, né, para disputar de fato o título. Talvez a gente tenha que esperar mais um ano, né? Mas quem sabe aí Sean Payton e sua comissão não tiram um coelho da cartola, né? Vamos esperar isso. Então é isso, galera. Eu agradeço mais uma vez, 4ª edição aqui do nosso Salary Cap, né? Da nossa discussão sobre Salary Cap. Agradeço a paciência de vocês por fazer essas contas comigo. E lembrando, né, que o Mile High Brasil aí está nas diversas redes sociais, né? Então você pode acompanhar a gente de várias maneiras e você tem aí o QR Code, né?
do nosso clube de membros. Se você quiser contribuir com a gente aí, você pode ir lá escolher um plano nosso de membros lá no YouTube e a gente pode aí continuar, você ajuda a gente a continuar trazendo conteúdo legal sobre o Denver Broncos 100% em português. Tá bom, galera? Agradeço demais, muito obrigado e até a próxima. Fui!